Vinícius, tenho 32 anos, sou o CEO da Imaverso Imobiliária, atuo no mercado imobiliário do Rio de Janeiro há mais de 12 anos. Queria agradecer o convite, Grupo OLX, Coriolano, por essa live aí maravilhosa. Ambos atuam com venda e locação, Administração, Coriolano. vocês, né, da busca específica por locação. Com o Rafael, a gente tem uma escassez gigante no mercado imobiliário do Rio de Janeiro de locação. A gente faz um trabalho de inteligência de mercado cada vez mais forte para captar mais imóvel. Inclusive, hoje é o grande desafio do corretor, é você conseguir fazer o maior número de captação possível no mercado. A gente entende, sim, que a maior procura são os imóveis mais compactos, né? De 60 a 90 metros, de 60 a 90 metros, e isso a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha ali, de cada condomínio, cada região, buscar o corretor, tem que ir até o local, tem que conhecer, tem que tentar captar mais, e a gente está tentando convencer e trabalhar, de acordo com os estudos, cada proprietário que tem apartamento à venda, como o Rafael falou, tem cliente que tem a propriedade à venda há 6 meses, há 8 meses, ele pode entender um pouco que a locação está aumentando, está valorizando, está rendendo mais de 0,5% do valor do imóvel dele, e ele pode alugar esse imóvel por um período de 30 meses e depois colocar em outro cenário esse imóvel à venda. Então, o mercado de locação está carente, está precisando de imóvel para administrar, para alocar. Então, você, proprietário que tem um apartamento para venda, procura sim colocar ele para locação que você vai ter êxito. O Marcelo complementou falando de um trabalho forte, né, de inteligência de mercado. Bem, como um profissional de estratégia de inteligência de mercado, fico muito contente, né, de ver isso sendo cada vez mais essencial no nosso dia a dia. Isso, né, a expectativa. Desculpa, o Rafael falou um pouco sobre preço, né? Que às vezes vai na expectativa do cliente de vender, eu quero vender por 500 mil, mas no mercado está pagando 400. E aí você conversa com esse, né, proprietário e reverte ele para uma locação, e depois você mesmo complementou para a locação estando bem precificada, o imóvel tende a sair mais rápido, né? Marcelo depois referindo isso, né? Falando sobre inteligência de mercado. Mas eu queria saber, né, e até para trazer dica aqui para os nossos ouvintes, né, para a nossa audiência, de ferramentas, né? Se vocês usam alguma ferramenta, se vocês têm algum processo de boas práticas dos ouvintes para melhorar, né, essa captação, essa gestão e essa velocidade desses ativos tão escassos hoje. Que a principal ferramenta de captação é da internet. A principal ferramenta hoje do mercado imobiliário é a internet, né? São os principais portais, como o OLX, o Zap Imóveis. A gente tem algumas plataformas que atingem mais fácil o cliente. Mas não são só elas que a gente trabalha, como o Rafael explicou bem. A estratégia da nossa empresa hoje, a gente tem um setor de inteligência de mercado, que a gente também estuda bastante os dados, e a gente conseguiu abrir filiais em pontos estratégicos da cidade, né? Trazendo, ficando mais próximo do cliente naquela localização, para ser um pouco mais especialista. O corretor realmente precisa entender melhor a rua, o que, que tem na cidade, o que tem de mercado, o que tem de padaria, comércio, transporte. Isso é ser especialista na região. Então, o corretor precisa entender de fato qual é a vivência daquela região, o que que o morador faz, qual é a rotina dele. E isso traz uma facilidade maior para a gente conseguir converter o cliente a chegar no seu perfil de imóvel, né? Então, a gente tem várias ferramentas também. Tem o trabalho de rua, tem o trabalho de cartinha, tem a prospecção. Só que a internet ainda fala mais alto na ferramenta que a gente possa utilizar no cliente na geração do lead. Pô, É muito, isso. muito, muito bom. Vocês falaram muito sobre o especialista, né? O corretor se especializar, e eu acho que essa é uma bandeira que nós aqui do Grupo OLX defendemos bastante, né? Eu costumo dizer que o corretor é o centro do mercado imobiliário. E aí, geralmente, tentam me perguntar, por que, Core, você acha que o corretor é o centro do mercado imobiliário? Não é o cliente? Eu falo, em qualquer outro mercado, o cliente é o centro do mercado, no varejo, no automotivo. Mas no mercado imobiliário, o corretor tem um papel importante porque ele é o canal, né, entre as empresas, as corporações, o mercado e o cliente. E aí, ele é um profissional que hoje tem múltiplas skills, né? Porque o corretor não é engenheiro, mas ele entende sobre aspectos, né, de engenharia civil do sapata, prumada, ventilação. Mas vai falar lá sobre iluminação, sol poente, ventilação cruzada. Não é agente bancário, mas sabe explicar, né, sobre crédito para compra, sobre garantias para locação. Não é psicólogo, mas resolve muito problema, né, de casal. Começa a discutir ali durante o que quer para o imóvel. Então,
Hoje se cobra muito, né, dessa especialização. A nossa audiência aqui segue esse caminho, né? Porque separaram um tempo para nos ouvir, né? E colher muito aqui da experiência de vocês. E aí eu queria, né? Já vou emendar, porque eu acho que é uma pergunta que serve tanto para venda quanto para locação. Saber como vocês trabalham com as suas equipes, né? Essa abordagem dele se tornar um especialista, né? Se tem, usa um CRM para se organizar, para separar um tempo, estuda o bairro, quais tipos aqui de insights vocês trabalham no dia a dia com as equipes, para que vocês tenham uma equipe de alta performance, né? Como os resultados mostram, né? E que tenham um time de especialista. Né, Coriolano? O CRM é fundamental realmente para você analisar os dados. Isso aí é necessário. Todo corretor, toda empresa, a gente precisa ter um CRM para você mesmo se organizar a agenda, medir o seu trabalho, como é que está fazendo, o que que tem que fazer, por onde começa, da onde está vindo o cliente, qual a idade, qual o perfil do público que está buscando. O CRM é fundamental. Até para você olhar para trás um pouco e ver daqui, 3 meses atrás quem eu atendi e quem eu não atendi. A nossa estratégia aqui com o nosso grupo de associados, a gente é bem transparente. O corretor realmente ele estudar o mercado inteiro. Precisa saber da taxa Selic, se está diminuindo, se está aumentando, por quê, a região que está valorizando, qual é o bairro que mais está tendo a procura de venda, de locação. Então, a gente tem uma estratégia bem assertiva com a equipe de acordo com os dados. Né? A gente tem um setor, como eu expliquei, de inteligência de mercado, e a gente tenta aproximar ainda mais o corretor à assertividade em relação aos números. Então, a gente está bem próximo, a gente tem várias ferramentas, a gente tem o CRM, a gente tem os portais de anúncios para geração de lead, a gente tem trabalho de rua, de prospecção. Então, a gente tenta estar um pouco mais próximo ali possível do cliente. O corretor hoje, ele precisa entender que ele não vai sentar numa cadeira e esperar o cliente chegar para ele fazer o atendimento. Hoje existe uma estratégia de venda, né? Tem gente que acha que corretagem é fácil. A corretagem não é fácil, como você falou. O corretor tem que ser engenheiro, tem que ser professor, tem que ser técnico, tem que entender de matemática, de finanças, de financiamento, tem que entender de investimento. Então, a corretagem não é simples. Então, cada dia que passa, a gente estuda mais ainda os números para conseguir fazer uma inteligência de mercado e ter uma estratégia mais assertiva. Bom, acho que eu fico encantado com com esse tema que vocês trouxeram. Eu lembro de um colaborador aqui do Grupo LX que falava que venda é processo, né? Não adianta eu começar o mês zerado, sem nada no pipe, achando que eu vou bater a minha meta mensal ou a minha meta do período, porque eu tenho que estar construindo ali, né? Cada cliente tem um tempo de maturação diferente para ir trabalhar. E aí o Rafa ele trouxe um conceito bem legal, né? Que a gente trabalha em inteligência de mercado, que é a da clusterização. Porque no fim, né, o que você acaba fazendo com os associados é isso. Você tem imóveis clusterizados para um tipo de associado clusterizado, que é uma outra coisa importante, né? Como o corretor especialista, ele precisa ser conhecido como corretor, né? Porque senão acontece aquilo do primo vai comprar um imóvel, compra com outro corretor. Porque ele não está falando, né, que é corretor, ele não está trabalhando na região dele, e aí o cara pode sofrer essa triste surpresa, né? De alguém do convívio dele, porque quando ele se torna especialista, a carteira acaba ficando muito importante, né? A indicação, vocês falaram aqui também, que é muito importante. Orlando, que é muito comum acontecer, tá? Você vê um amigo, um primo, um parente entrando no estande, fazendo uma locação, fazendo uma venda, porque às vezes o corretor ele não se demonstra como corretor, ele não expande essa informação como corretor, ele não divulga a informação. O corretor precisa ser profissional, ele precisa ter a vontade de ser corretor. Não, eu sou corretor de imóveis, ele tem que ter orgulho dessa profissão, porque é uma profissão bonita. A gente realiza Uhum, sonhos. é isso. Tem um parceiro nosso aqui do grupo que ele brinca que ele ainda vai viver um mundo em que o filho vai nascer, a mãe vai pegar no colo assim e vai falar assim: esse menino é lindo, tem cara de corretor. É isso aí, Que é exatamente isso. isso, é É o que a orgulho, gente busca. é uma boa foto no WhatsApp, um perfil no LinkedIn, né, para poder divulgar. Vou caminhar aqui para uma última pergunta para respeitar o tempo, né, e agradecer mais uma vez a vocês para a gente falar. A gente falou muito ali sobre locação, né, e pincelamos, né, um pouco sobre o que o corretor precisa fazer, mas eu queria falar um pouco sobre venda, né? A gente falou muito ali da dificuldade, não da dificuldade, mas de um mercado mais competitivo,
né, por conta de todas as restrições que o Rafael ressaltou lá no início, que usa até isso como uma oportunidade para acelerar a locação. Mas como tem sido, né, nesse período de crédito imobiliário mais difícil, para trabalhar essas unidades para venda, né, que também são movimentos importantes, né, para o nosso fluxo de caixa aqui como uma operação imobiliária. O que que vocês têm adotado para tentar trabalhar mais as oportunidades, não trabalhar mais, né, mas o que vocês têm adotado para rodarem, né, com a operação de venda? Na hora de comprar. Então, eu atuo nos dois cenários, tanto de lançamento quanto de prontos. A gente atua muito forte nos dois cenários. Eu vou falar um pouco de lançamento. A gente trabalha na região mais forte, Recreio Barra da Tijuca, que é a Zona Oeste. E aqui os principais lançamentos estão vindo na forma de administração, que é um mercado que está crescendo muito aqui no Rio de Janeiro, né? Onde não tem o financiamento bancário. O cliente paga o apartamento no fluxo de compra, no fluxo de construção dele, no período de 4 anos. E isso está sendo um assertivo muito grande entre as construtoras e o cliente está aceitando muito bem, porque ele está adorando comprar um apartamento sem juros. Ele tem uma descapitalização um pouco mais forte, de uma parcela ali de 5, 6 mil reais por mês, mas ele prefere ter essa parcela do que pagar, às vezes, um financiamento imobiliário no lançamento de um imóvel na planta. Então, a gente atua muito bem nessa área, porque a construtora acertou bem. E nos imóveis prontos, foi como o Rafael explicou, tem muito proprietário que acha que o imóvel dele, mas morou minha mãe, minha família, eu fiz uma reforma de 200 mil, obra é muito caro mesmo, mas não valoriza o imóvel suficiente para você colocar aquela construção no seu apartamento no seu preço. O preço de metro Uhum. quadrado, quem dita é a região ali do momento. A gente faz uma consultoria no mercado, em cada região específica, Recreio, Barra, Zona Sul, Campo Grande, que são os principais pontos que a gente atua, com a comparação. Entramos em cada apartamento, em cada projeto, a gente conversa com cada proprietário e explica qual é a principal concorrência daquele prédio com ele. Você tem um apartamento de 2 quartos com 80 metros, que hoje está avaliado em 500 mil, mas você tem um concorrente que está na mesma planta, com o mesmo tamanho, mesmo projeto, que está 470. Mesmo você querendo vender por 500 mil, é um pouco mais difícil você competir com a concorrência. Então, a gente tem uma inteligência de mercado que a gente tem uma relação mais próxima com o proprietário para tentar chegar ao êxito da negociação. Além de a gente fazer alguns investimentos para trazer o cliente. Então, o cliente que está procurando um imóvel, em relação à taxa de juros, como você estava explicando, que está diminuindo, a perspectiva é diminuir um pouquinho mais, e quando você diminui a taxa de juros, você aumenta o poder de compra do consumidor, do cliente que está querendo fazer o financiamento. Hoje, uma renda de 15 mil, vou dar um exemplo, uma renda de 15 mil financia um imóvel, financia 350 mil. Com a diminuição da taxa de juros, da taxa Selic, que a previsão é diminuir, a mesma renda de 15 mil vai chegar a 400 mil financiado. Então, o poder de compra desse cliente aumenta, né? Uhum. A parcela dele vai diminuir um pouco. Então, isso vai dar um levante no setor imobiliário muito grande. Hoje, eu costumo dizer para os meus corretores que a gente está no melhor momento para comprar um imóvel. O cliente precisa entender que hoje é o momento de comprar um imóvel, porque vai diminuir mais ainda a taxa de juros e o preço do imóvel vai aumentar, porque a demanda vai aumentar. Então, esse cenário é bem atrativo. Muito É isso. bom, muito bom. Gostei bastante aqui do papo. Obrigado por dividirem conosco. Para a gente encerrar, queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para nossa audiência, né, majoritariamente de profissionais, né, do setor de corretores, né, uma mensagem para esse ano que vocês gostariam, a mensagem que vocês passam para a equipe de vocês, né, dividir aqui com o nosso público do que esperar para o ano e do que fazer para ter sucesso nesse ano. Está sendo. O recado que eu dou para os corretores é ser um pouco mais profissional. Ele precisa ser mais corretor de imóvel. Precisa estudar mais a região, precisa conhecer mais de taxa de juros, precisa visitar mais. Tem corretor hoje que ele não sai do escritório esperando lead. O corretor trabalha na rua. O corretor precisa ir no local, precisa visitar o imóvel. Então, corretor, você que está nos escutando, roda mais sua região, conheça mais, entenda mais do que você está falando, porque isso é fundamental e vai fazer você ter um pouco mais de conhecimento do que o seu próprio concorrente. A gente costuma dizer aqui que antigamente o corretor tinha uma carteira de clientes. Hoje, o cliente tem uma carteira de corretor, então você tem que ser diferenciado. Tem que ter mais foco, como o Rafael disse, exatamente. Tem que ser mais focado, tem que chegar mais cedo, tem que sair mais tarde, tem que conhecer mais, tem que ligar mais, tem que trabalhar mais. Em compensação,
realmente eu também acredito que é a melhor profissão hoje a seguir a corretagem. Eu sou apaixonado pela profissão. Muito bom. Bom, mais uma vez, em nome do Grupo LX, quero agradecer demais a disponibilidade de vocês, super conhecidas no Rio de Janeiro, conhecidas por nós também, que acabamos acompanhando. Muito obrigado pelo tempo de vocês e por compartilhar um pouco da experiência, né, de vocês com os demais, né, que aqui nos ouviram. Muito obrigado você, Coriolano, pelo convite, por essa live maravilhosa, informações preciosas ali. Acompanhei pouco e já percebi que hoje tem que investir em imóvel de menor, mais compacto. O estudo do mercado vai falar que próximo lançamento vai vir mais compacto. Atenção, construtora. Atenção, você que está com dinheiro parado, compra um apartamento compacto para alugar. É o cenário. Você vai ganhar dinheiro. Então, assim, a live foi maravilhosa, Coriolano. Muito obrigado pelo convite e foi muito importante a gente participar desse debate, dessa conversa.